Um cristão piedoso chora, por Thomas Watson. Davi às vezes cantava com sua harpa, e às vezes o órgão de seu olho chorava. Rego meu leito com minhas lágrimas. Salmo 6, verso 6. Cristo chama sua esposa de sua pomba. Cantares 2,14. A pomba é uma criatura que chora. A graça dissolve e liquefaz a alma, causando um degelo espiritual. A tristeza do coração se esgota nos olhos. Salmo 31, verso 9. Os rabinos relatam que na mesma noite em que Israel partiu do Egito em direção a Canaã, todos os ídolos do Egito foram destruídos por raios e terremotos. Da mesma forma, naquele exato momento em que os homens saem de sua condição natural para o céu, todos os ídolos do pecado no coração devem ser quebrados pelo arrependimento. Um coração que se derrete é o ramo principal do pacto da graça e o produto do Espírito. Derramarei sobre a casa de Davi o Espírito da graça, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão. Zacarias 12:10. Mas por que um homem piedoso é um choroso? O pecado não é perdoado, que é a base da alegria. Ele não teve uma obra transformadora em seu coração. Por que então ele chora? Um homem piedoso encontra motivos suficientes para chorar. Primeiro, ele chora pelo pecado interior, pela lei em seus membros, pelas explosões e primeiras manifestações do pecado. Romanos 7:23. Sua natureza é uma fonte envenenada. Uma pessoa regenerada se entristece por carregar consigo aquilo que é inimizade contra Deus. Seu coração é como um mar amplo no qual existem inúmeras coisas rastejantes, pensamentos vãos e pecaminosos. Salmo 104, verso 25. Um filho de Deus lamenta a maldade oculta. Ele tem mais maldade nele do que ele sabe. Existem aqueles enrolamentos em seu coração que ele não consegue rastrear. Um mundo desconhecido de pecado. Quem pode entender seus erros? Salmo 19, verso 12. Segundo, um homem piedoso chora por corrupção apegada. Se ele pudesse se livrar do pecado, haveria algum conforto, mas ele não pode se livrar dessa víbora. O pecado se apega a ele como a lepra. Embora um filho de Deus abandone seu pecado, o pecado não o abandonará. Quanto ao restante dos animais, eles tiveram seu domínio tirado, mas suas vidas foram prolongadas por um tempo. Daniel 7:12. Assim, embora o domínio do pecado seja retirado, ainda assim sua vida é prolongada por um tempo, e enquanto o pecado vive, ele molesta. Os persas eram inimigos diários dos romanos e estariam sempre invadindo suas fronteiras. Portanto, o pecado guerreia contra a alma. 1 Pedro 2:11. E não há cessação da guerra até a morte. Isso não causará lágrimas. Terceiro, um filho de Deus chora porque às vezes é dominado pela prevalência da corrupção. Pois não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Romanos 7:19. Paulo era como um homem carregado rio abaixo. Quantas vezes um santo é dominado pelo orgulho e pela paixão? Quando Davi pecou, ele molhou sua alma nas lágrimas salgadas do arrependimento. Não pode deixar de entristecer uma pessoa regenerada pensar que ela deveria ser tão tola a ponto de, depois de ter sentido a dor do pecado, ainda colocar esse fogo em seu peito novamente. Quarto, um coração piedoso sofre por não poder ser mais santo. Incomoda-o que ele atire tão longe da regra e do padrão que Deus estabeleceu. Eu gostaria, diz ele, de amar o Senhor com todo o meu coração. Mas quão defeituoso é o meu amor! Quão longe estou do que deveria ser, não do que eu poderia ter sido. O que posso ver em minha vida, mas em branco ou borrão? Quinto, um homem piedoso às vezes chora pelo sentimento do amor de Deus. O ouro é o mais fino e sólido de todos os metais, mas é derretido mais rapidamente no fogo. Corações graciosos, que são corações de ouro, são os mais rápidos derretidos em lágrimas pelo fogo do amor de Deus. Certa vez, conheci um homem santo que caminhava em seu jardim e derramava muitas lágrimas.
Quando um amigo o encontrou acidentalmente e perguntou por que ele chorava, ele rompeu nesta expressão patética: "Oh, o amor de Cristo! Oh, o amor de Cristo!" Assim vimos a nuvem derretida em água pelos raios solares. Sexto, uma pessoa piedosa chora porque os pecados que comete são, em certo sentido, piores do que os pecados de outros homens. O pecado de uma pessoa justificada é muito odioso. O pecado de uma pessoa justificada é odioso porque ela age contrariamente aos seus próprios princípios. Ele peca não apenas contra a regra, mas contra seus princípios, contra seu conhecimento, votos, orações, esperanças e experiências. Ele sabe o quanto o pecado lhe custará. Ainda assim, ele se aventura no fruto proibido. O pecado de uma pessoa justificada é odioso porque é um pecado cruel. 1 Reis 11:9. A negação de Cristo por Pedro foi um pecado contra o amor. Cristo o havia inscrito entre os apóstolos. Ele o levou ao monte da transfiguração e lhe mostrou a glória do céu em uma visão. No entanto, depois de toda essa misericórdia deslumbrante, foi uma ingratidão básica que ele negasse a Cristo. Isso fez sair e chorar amargamente. Mateus 26:75. Ele se batizou, por assim dizer, em suas próprias lágrimas. Os pecados dos piedosos estão mais próximos do coração de Deus. Os pecados dos outros enfurecem a Deus. Os pecados dos piedosos o entristecem. Os pecados dos ímpios perfuram o lado de Cristo. Os pecados dos piedosos ferem seu coração. A crueldade de uma esposa chega mais perto do coração de seu marido. O pecado de uma pessoa justificada é odioso porque reflete mais desonra sobre Deus. Com este ato, você deu grande ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemar, segundo Samuel 12:14. Os pecados do povo de Deus colocam manchas negras na face da piedade. Assim, vemos que causa existe para que um filho de Deus chore mesmo após a conversão. Quem semeia tais coisas pode conter as lágrimas. Agora, essa tristeza de um homem piedoso pelo pecado não é uma tristeza desesperada. Ele não chora sem esperança. As iniquidades prevalecem contra mim. Salmo 65, verso 3. Aí está a santa alma chorando. Quanto às nossas transgressões, tu as expiarás. A fé triunfante. A tristeza, segundo Deus, é excelente. Há tanta diferença entre a tristeza de um homem piedoso e a tristeza de um homem mau, como entre a água de uma fonte que é clara e doce e a água do mar que é salgada e salobra. A tristeza de um homem piedoso tem estas 3 qualificações. Primeiro, a tristeza, segundo Deus, é interna. É uma dor de alma. Os hipócritas desfiguram seus rostos. Mateus 6,16. A tristeza, segundo Deus, é profunda. É uma picada no coração. Atos 2,37. A verdadeira tristeza é um martírio espiritual, portanto chamada de aflição da alma. Levítico 23:29. Segundo, a tristeza, segundo Deus, é sincera. É mais para o mal que está no pecado do que para o mal que se segue ao pecado. É mais para o local do que para a picada. Os hipócritas choram pelo pecado apenas quando ele traz aflição. Os hipócritas nunca derramam suas lágrimas, exceto quando os julgamentos de Deus estão se aproximando. Terceiro, a tristeza, segundo Deus, é influencial. Isso torna o coração melhor. Pela tristeza do semblante, o coração se torna melhor. Eclesiastes 7:3. As lágrimas divinas não apenas molham, mas lavam. Elas expurgam o amor ao pecado. Primeira aplicação. Quão longe de serem piedosos estão aqueles que raramente derramam uma lágrima pelo pecado. Se eles perdem um parente próximo, eles choram. Mas, embora corram o risco de perder Deus e suas almas, eles não choram. Quão poucos sabem o que é estar em agonia pelo pecado ou o que significa um coração quebrantado. Seus olhos não são como os laços de peixes em Esbom, cheios de água, Cantares 7:4, mas sim como os montes de Gilboa, que não tinham orvalho sobre eles, segundo Samuel 1:21. Foi uma praga maior para o faraó
ter seu coração transformado em pedra do que ter seus rios transformados em sangue. Os ímpios, se às vezes derramam uma lágrima, nunca são os melhores. Eles continuam na maldade e não afogam seus pecados em suas lágrimas. Segunda aplicação: esforcemo-nos por esta característica divina. Sejam chorões. Este é um arrependimento do qual não há arrependimento, segundo aos Coríntios 7:10. É relatado de Bradford, o mártir, que ele tinha um espírito derretido. Ele raramente se sentava para comer, mas algumas lágrimas escorriam por seu rosto. Existem duas pias para lavar o pecado: sangue e lágrimas. O sangue de Cristo lava a culpa do pecado. Nossas lágrimas lavam a sujeira do pecado. Lágrimas de arrependimento são preciosas. Deus os coloca em sua garrafa. Salmo 56, verso 8. Lágrimas de arrependimento são embelezadoras. Para Deus, uma lágrima no olho adorna mais do que um anel no dedo. O óleo faz o rosto brilhar. Salmo 104, verso 15. Lágrimas fazem o coração brilhar. Lágrimas de arrependimento são reconfortantes. A alegria de um pecador se transforma em melancolia. O luto de um santo vira música. O arrependimento pode ser comparado à mirra, que, embora seja amarga ao paladar, é reconfortante para os espíritos. O arrependimento pode ser amargo para a carne, mas é revigorante para a alma. Cera que derrete é adequado para o selo. Uma alma que se derrete está apta a receber o selo de todas as bênçãos celestiais. Vamos dar a Cristo a água de nossas lágrimas, e Ele nos dará o vinho de seu sangue. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.